Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pra gente falar de Santos Futebol Clube. E antes eu quero te pedir alguns favores. Primeiro, para você deixar o like aqui nesse vídeo, que ajuda a espalhar esse conteúdo para mais santistas. Se inscrever no canal se você não é inscrito, porque também você não perde nenhum vídeo aqui. E me seguir nas redes sociais, @nagilaluz, lá no Instagram e lá no Twitter. E também temos a opção para você se tornar membro do canal, poder financiar, apoiar a gente a cada vez mais, melhorar a qualidade dos vídeos e também, por que não, mais vídeos por dia sobre Santos Futebol Clube. Então tudo isso depende do apoio de vocês. Eu vou ficar muito feliz se você puder me ajudar clicando aqui no botão Seja Membro. E agora vamos pro vídeo, sem mais enrolações, para a gente falar sobre alguns jogadores do Santos que podem ser aproveitados com o Ariel Holan. Jogadores que vieram da base, principalmente que estão jogando ou que foram inscritos para esse Campeonato Paulista. Nesse primeiro jogo contra o Santo André, nesse empate de 2-2, o resultado, obviamente, a gente queria uma vitória, mas foi legal para a gente poder observar alguns jogadores que se destacaram, e que a gente pode já começar a projetar, por que não, nesse time titular do Santos. Então, bora pro vídeo. E antes de começar a falar sobre esses jogadores que podem ter mais chances com Ariel Holan, com esse novo treinador, é sempre bom lembrar que esses atletas não possuem uma sequência na equipe profissional do Santos, por N motivos. Lesão, às vezes idade, são muito jovens, ou até mesmo opção do antigo treinador, enfim, vários motivos. Por isso precisamos ter calma, para que esse amadurecimento natural exista nos jogadores. Eles vão falhar, eles vão acertar, mas tudo isso vai da forma como o novo treinador, Ariel Holan, e o próprio atleta também vai lidar nos momentos de alto e nos momentos de baixa. Então, vamos torcer para que tudo dê certo. E agora, sem mais enrolações, vamos para essas análises. Eu vou começar com a zaga titular do Santos contra o Santo André. Alex e Kaique, e vou falar o porquê eu acredito que o Kaique tem mais chances de brigar por uma vaga como titular ao lado do Luan Pérez do que o Alex. Primeira questão, do pé. O Alex é um cara canhoto, já o Kaique é destro, então já sai nessa vantagem o Kaique, mas principalmente vejo no Kaique um jogador que tem uma característica parecida com o Lucas Veríssimo, principalmente se a gente for pensar na questão técnica. O Kaique é um zagueiro muito técnico, sabe sair jogando com a bola, sabe também a hora certa de avançar, e ser uma opção até mesmo para iniciar uma jogada ofensiva do Santos. Foi assim que saiu o primeiro gol do Giamota, ele participando da jogada. Então é um zagueiro que eu gosto bastante. Já o Alex não é um jogador tão técnico e não tão rápido assim. Ele tem mais a questão física. Mas por ele ser canhoto também, e o Luan Pérez ser canhoto, acho que ele fica um pouco atrás do Kaique nessa briga. Agora, entre Laércio, Luiz Felipe e Kaique, pelo amor de Deus, é Kaique. Não tem nem o que pensar. É um jogador que tem uma personalidade muito grande e eu gostaria dessa dupla, Luan Pérez e Kaique. Acho que poderia ser bastante interessante. Precisa sim também de uma boa comunicação, porque o Luan Pérez, assim como o Kaique, é um jogador que também tem essa inteligência, de saber apoiar o time do Santos de forma ofensiva, criar algumas jogadas ofensivas, Às vezes ele sai jogando, se empolga um pouco, mas eu gostaria dessa dupla, de Luan Pérez e Kaique. Acho que seria uma alternativa interessante e caseira, já que estamos aqui nesse vídeo para analisar alternativas caseiras, principalmente de jogadores que saíram, e temos essa lacuna aí para que a gente possa utilizar os jogadores da base. E outro jogador que eu gosto bastante é Vinícius Balieiro. Não só foi nesse jogo contra o Santo André que ele foi bem, mas principalmente na estreia dele contra o Internacional. Foi o melhor do Santos naquela partida, onde o Santos jogou com vários reservas e ele conseguiu se destacar no seu primeiro jogo como profissional. O Vinícius Balieiro é um volante mais de marcação, mas que sabe também apoiar o ataque, sabe chutar, é um jogador que se oferece como opção ofensiva, aquilo que a gente sempre fala, ele não só se limita à marcação, ele também sabe se mostrar para o jogo, sabe ser uma opção ofensiva interessante, seja construindo a jogada ou até mesmo, sabendo se posicionar para tentar um chute, enfim, e ele faz isso muito bem. Quem assistiu os últimos jogos do Santos conseguiu observar isso, que é um jogador que gosta de se apresentar na área ofensiva do Santos. Então,
Gosto dele, espero que o Ariel Roland consiga trabalhar melhor para que ele possa ir amadurecendo e ganhando cada vez mais espaço nesse time do Santos, nesse elenco cheio de meninos que podem sim brigar, quem sabe, mais no futuro, por uma vaga na equipe titular do Santos. Outro jogador que eu gosto bastante, mas que na minha opinião não vem sendo bem aproveitado, é o Ivonei. É um jogador que também tem uma opção ofensiva interessante, tem um chute forte, interessantíssimo também, mas principalmente com o Cuca, quando ele entrou quando o time não estava ganhando, a forma como o Santos estava jogando não o favorecia tanto, estava jogando numa posição um pouco diferente da que ele está acostumado e que ele se destacava, principalmente jogando na categoria de base do Santos. Então é um atleta que eu tenho esperança que com essa chegada desse novo treinador, do Ariel Roland, ele possa se desenvolver e virar uma peça importante, uma opção importante, principalmente no meio-campo do Santos. Então, o Ivonei é um jogador que eu tenho esse voto de confiança aí para essa temporada de 2021. Quem sabe ele não consiga, amadurecer ainda mais o seu futebol e ajudar a gente. E não tem como fazer um vídeo sobre categoria de base do Santos e nesse momento não falar de Ângelo. Apenas 16 anos, já está no time principal do Peixe. Ele que subiu quando tinha 15 anos, fez a sua estreia, mas com o Cuca não teve tantas oportunidades, Ele sempre entrava no finalzinho dos jogos, sempre com 5 minutos, enfim, então a gente não conseguiu ver muito ele nesse período que o Cuca esteve no Santos. Já com o Marcelo Fernandes, no jogo contra o Bahia, ele fez a sua primeira partida jogando como titular e foi muito bem, foi um dos principais jogadores do Santos no jogo contra o Bahia, e contra o Santo André também teve algumas oportunidades interessantes, algumas construções de jogadas muito boas. É um jogador que tem a questão do drible, da velocidade, que é uma coisa que a gente pode explorar bastante. O Santos é um time muito rápido, A ideia de jogo do Ariel Roland também é de uma equipe ofensiva e muito rápida, com essas transições rápidas. E o Ângelo cai como uma luva nisso que o Ariel Roland se propõe. Então acho que é um jogador que tem tudo para dar certo no Santos, tanto pela qualidade dele, mas também pela forma como o time do Santos joga. E os outros jogadores, principalmente já falando de titulares, jogam também. Então a característica de Soteldo, de Marinho, até mesmo do Lucas Braga, é da questão da velocidade, é da questão do drible. Então pode ser que jogando junto com esses caras, ele também consiga se desenvolver ainda mais. Outro jogador que eu gosto bastante, tenho bastante expectativa, é Anderson Ceará. Infelizmente, por conta das lesões que ele teve, lesões sérias inclusive, essa sequência na equipe profissional do Santos foi um pouco atrapalhada. Inclusive ele até foi emprestado para o CRB, voltou desse empréstimo, já foi inscrito no Campeonato Paulista, mas é um meio-campista que eu gosto bastante, É técnico, tem bom drible, tem um bom chute, então pode ser bem aprimorado aí com o Ariel Roland, com essa comissão técnica, para que ele possa ser uma opção interessante no nosso meio-campo. Outros jogadores também para a gente citar aqui, o Kevin, Pirani, Pilege, Palha. O Palha em especial, eu acho que está sendo um pouquinho... a gente não pode analisar ele 100% porque ele está jogando como lateral, ele é zagueiro, e é um bom zagueiro, Quando ele jogou como zagueiro ele foi muito bem. Então eu acho que ele está um pouco em desvantagem nessas análises que a gente faz, porque ele está jogando fora da posição dele, mas já mostra que é um jogador polivalente, Ele não joga apenas na questão de zagueiro, em alguns momentos ele jogou como volante também, já jogou como lateral, então é bom ter um atleta assim no elenco, Caso a gente não tenha algum jogador por lesão, por suspensão, convocação, sei lá, a gente pode contar com um jogador desse polivalente dentro do nosso elenco. É bom, mas eu gostaria de vê-lo mais na posição de origem dele, que é a zaga. Mas eu acho que o setor defensivo do Santos hoje, junto com o ataque, são setores que nós estamos bem servidos. Então a concorrência é muito grande, então talvez ele tenha que se aprimorar aí em outras posições para que ele possa ter uma sequência no Santos. Mas é um jogador de qualidade e que eu gosto bastante. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, que lá eu falo sobre Santos direto também. E eu quero a opinião de vocês. Quais jogadores que eu falei ou não falei aqui, mas que vocês gostariam de ver com o Ariel Roland? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.